Uma conspiração insidiosa está se aproximando. Muitas coisas aconteceram no segundo capítulo de Watchmen. A minha mente continua explodindo e quanto mais eu assisto essa série, mais perguntas surgem. Você também tá cheio de interrogações? Então vamos botar nossa cachola para funcionar juntos aqui na análise do segundo capítulo da primeira temporada de Watchmen. E aí pessoal, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Antes da gente começar a bater esse bate-papo aqui, ó, já bota o sininho pra funcionar, assina o meu canal também, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo com todo mundo e não esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no @Rafa Gomes e lá no Facebook, no Flick Geek. Judge, o nosso capitão da polícia de Tulsa, está morto. E aí paira a pergunta, quem matou esse cara? Será que foi o Will mesmo? Aquele senhorzinho de idade, aparentemente inofensivo, que tecnicamente está preso em uma cadeira de rodas. Angela, personagem vivida por Regina King, está tentando preencher esse quebra-cabeça que está cada vez mais truncado. E Will tá aqui só pra complicar a mente dela. Ele alega que foi ele quem matou o Judge e ele tá falando isso na maior tranquilidade, não tá com medo de ser preso, ele fala como se isso fosse a coisa mais simples do mundo, como se fosse um mero bom dia. E tá deixando Angela cada vez mais com dúvidas. E aqui é como se ele começasse a liderar os próximos passos dela, plantando dúvidas na mente dela pra fazer com que ela chegue nas respostas que ele tanto almeja. E tudo isso começa com ele dizendo que Judge foi morto porque ele tinha alguns esqueletos no armário. E é claro, ela levou essa informação ao pé da letra e decidiu checar o closet de Judge e acabou encontrando o quê? Encontrou um traje da Ku Klux Klan. Só para deixar a gente mais confusa ainda. Além disso, nesse episódio, ela acaba pegando o DNA de Will para tentar de fato descobrir quem é esse cara e se ele tem algum vínculo com o próprio massacre racial que aconteceu em 1921 em Tulsa. E ela acaba descobrindo que ele realmente fazia parte daquela comunidade Greenwood, que é uma comunidade que foi uma comunidade extremamente elitizada, compostas por negros. Naquela época, essa região acabou sendo considerada a Wall Street negra também e que foi uma comunidade que acabou sendo completamente dizimada por supremacistas brancos racistas que destruíram toda a região, matando muitas pessoas e fazendo com que mais de 1000 residências fossem queimadas de uma ponta a outra. E aqui a série Watchmen de Damon Lindelof continua fazendo referência a esse período histórico, inclusive fazendo uma meia-culpa pelo próprio governo federal. Se você não sabe, eu até comentei isso no meu primeiro vídeo sobre o Watchmen, esse episódio que aconteceu em Tulsa no final do mês de maio e início do mês de junho foi um episódio realmente trágico e durante muitos anos ele acabou sendo esquecido e ignorado pelo próprio governo americano. Não reconheciam esse ataque miserável que acabou ceifando muitas vidas e acabou resultando simplesmente no fim de uma comunidade inteira. E durante muito tempo esse massacre foi tratado como se não fosse nada demais, o assunto também não foi estudado nas escolas e aqui na série o governo federal tenta corrigir isso justamente com uma instituição que valoriza não apenas a cultura, mas a historicidade dessa comunidade que foi totalmente dizimada. Angela rapidamente vai descobrir que Will, na verdade, é o seu avô e que ele não apenas queria conhecê-la, como ele quer mostrar da onde ela veio. E agora começam a surgir as principais perguntas. A gente já tem uma grande pergunta que foi lançada aqui por Damon Lindelof, que é: Judge era um cara que era supremacista? Ele era racista mesmo ou ele não era racista? Os comportamentos dele nunca deram a entender esse tipo de postura. Mas também fica outra pergunta aqui. Aquele traje que estava escondido dentro do seu closet, será que foi um traje implantado?
Ou será que ele realmente tem envolvimento com a Ku Klux Klan? O Will, que é um cara que parece ter muitas informações que por enquanto ainda não foram divulgadas, parece saber muito mais sobre esse personagem. Só que por enquanto Damon Lindelof continua só lançando migalhinhas pra gente, traçando uma rota para fazer com que a gente acabe exatamente no papel da Angela, a fim de tentar construir toda essa história e trazer sentido para circunstâncias que aparentemente permanecem sem sentido. E essa narrativa de Will e Angela vai dar muito o que falar, porque eu já adianto aqui que no instante em que ela leva ele detido para a delegacia, ela está prestes a levá-lo para a delegacia preso, o que acontece? Uma máquina gigantesca lá do alto acaba resgatando ele, deixando um grande ponto de interrogação. Quem é essa criatura? Ele diz ter poderes heróicos, assim, capazes de fazer coisas que nenhum homem conseguiria fazer, e Angela continua muito incrédula em relação à afirmação dele ter matado o Judge. Só que depois do que a gente viu, o resgate supersônico do personagem, fica ainda mais a dúvida sobre quem ele é e mais ainda sobre quem de fato a Angela é. Ela é uma humana pra valer ou ela é uma criatura espetacular, especial, que não é deste mundo, literalmente? Esse episódio trouxe mais também de Ozymandias, e se você prestou bem atenção, aqui a gente teve um salto temporal na vida dele. No primeiro episódio a gente vê ele comemorando seu aniversário, comentando também com os seus dois servos que ele estava com uma peça em trabalho, que ele queria que os dois interpretassem os personagens principais e tal, e aqui parece que a gente tá até tendo um déjà vu, porque ele tá novamente cantando parabéns com o mesmo bolo de aniversário que foi apresentado lá no primeiro episódio. Só que ao invés de dar uma garfada no bolo, como ele fez isso no episódio anterior, ele simplesmente pede para acelerar todo o processo de parabéns, porque ele já quer partir logo para a apresentação da peça. O que nos mostra que passou realmente um intervalo de 1 ano e que ao longo de todo esse tempo ele estava realmente trabalhando nessa peça. E essa peça é o quê? É a história do Dr. Manhattan. Ele está ali encenando como o personagem John Osterman acabou se tornando o Dr. Manhattan, após acabar sendo submetido a um teste violento que simplesmente acabou com a sua vida, mas também lhe deu superpoderes regenerativos, entre tantas outras coisas que ele é capaz de fazer, né? Se você não sabe, o Dr. Manhattan é uma espécie de divindade dentro do universo de Watchmen. E aqui ele está recriando a história do John Osterman, e a gente vê uma coisa muito estranha nessa cena. Um dos personagens ali, que é o seu servo Phillips, acaba aparecendo mais de uma vez. A primeira vez que você olha, você pensa assim, ok, nós temos 2 Phillips aqui. Depois você olha de novo e você pensa, não, nós temos 3 Phillips aqui. De repente, conforme cada um deles vai tirando a máscara, nós temos 4 Phillips aqui. E aí a gente fica naquela dúvida, são gêmeos? São clones? São replicants? São replicantes? O que são esses Phillips? São criaturas que são totalmente iguais e que são tratadas de maneira bem substituível pelo Ozymandias. O que são eles? E qual é o propósito dessa peça, a qual ele ficou trabalhando durante 1 ano? Será que Ozymandias está com saudade do seu parça Dr. Manhattan, que está em Marte, por sinal? Será que ele está tentando analisar e tentando compreender como John se transformou no Dr. Manhattan? O que significa isso? A gente vê que um dos replicantes / gêmeo / clone acaba sendo morto, exatamente como o John acaba se transformando em Dr. Manhattan na história de Watchmen, mas fica aqui a indagação, porque depois que a peça se encerra e ele tá trocando uma ideia com os seus servos, ele fala que este corpo que foi cremado dentro da cabine vai ter utilidade, assim como os demais corpos que já foram cremados e estão no porão. E aí tem mais uma perguntinha, o que tudo isso significa? E qual é a ligação que Damon Lindelof quer trazer entre o Dr. Manhattan e Ozymandias? Aqui as coisas ainda não ficaram muito bem compreendidas e até mesmo o nível de relacionamento deles ainda não foi abordado com profundidade. Mas assim como Ozymandias está intrigado com a transformação de John em Dr. Manhattan, nós estamos aqui também extremamente intrigados para saber até onde essa história vai.
A narrativa de Watchmen está cada vez mais complicada, porque por meio da morte de Judge, uma conspiração suspeita está se formando, trazendo novos nomes, e tudo começa por meio de um ataque racista que data 1921 e que está se alastrando de maneira muito profunda e incrustada social e politicamente em pleno 2019. Além disso, o episódio nos leva para a Noite Branca, que foi justamente quando os supremacistas brancos atacaram diversos policiais ao redor de Tulsa. Foi um ataque organizado e planejado que resultou em muitas mortes e que explica também por que os filhos da Angela são tão branquinhos assim, sendo extremamente diferentes dela e do seu esposo vivido por Yahya e Abdul. E ali a gente percebe que ela estava realmente entre a vida e a morte. Ela consegue matar um dos supremacistas da cavalaria, mas o outro, que estava com uma arma apontada para sua cabeça, nós não sabemos como ela conseguiu se livrar dele. Será que foi o seu marido Cole que a salvou? Infelizmente, essa cena não foi apresentada ainda na série e paira a dúvida sobre quem teria resgatado a Angela. Será que quem resgatou ela e impediu que ela não morresse nas mãos da cavalaria foi a mesma pessoa que também resgatou o Will? Já que eles são parentes, a possibilidade é que isso realmente tenha acontecido, que a mesma pessoa ou os mesmos grandes amigos de alto escalão que guardam a vida do Will sejam os mesmos amigos de alto escalão que impediram que Angela morresse no dia da Noite Branca. Além disso, outra coisa que me deixou com a orelha em pé aqui, super quebrando a cabeça para tentar montar as ideias, foi a quantidade de castelos que nós temos até agora. Ozymandias está morando em um castelo, o Topher, o filho adotivo de Angela, está montando um castelo virtual e Dr. Manhattan está em Marte montando um castelo. Qual seria a ligação desses três castelos? Para que tanto castelo em Watchmen? Por favor, Damon Lindelof, responde isso pra gente. Coordinated simultaneous attacks at the homes of Tulsa PD. So the cops hide their faces, and now the bad guys don't know where they live. And who doesn't want a secret identity? Eu estou adorando o Watchmen porque nós temos um quebra-cabeça gigantesco de peças que aparentemente estão muito avulsas, mas que pouco a pouco elas estão sendo montadas. Mas o que eu já consigo perceber dessa nova série da HBO é justamente o que eu falei logo ali no começo, que Damon Lindelof está tentando fazer conosco o que ele está fazendo com a protagonista vivida por Regina King. Está trilhando uma rota, usando personagens chaves para nos conduzir e nos fazer encaixar todas as peças e montar um conceito íntegro por conta própria. Eu adoro uma série que faz esse tipo de coisa, que nos leva para dentro da narrativa e nos estimula a desenvolver todas as tramas e subtramas de maneira participativa. Quer coisa mais legal do que isso? Mas ficam as perguntas aqui, eu não consigo responder isso para vocês ainda, mas me diz, vamos especular. Para que servem tantos os castelos assim? E aí, Ozymandias, para que ele tá reencenando a transformação de John para Dr. Manhattan? Judge era um supremacista? Tente responder isso aqui nos comentários e não deixe de me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no @RafaGomes, no Facebook, no FlickGeek e sininho, like, comentário, compartilha e assine meu canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima!